Uma dúvida muito comum entre frequentadores de restaurantes é relativa às cobranças extras realizadas por esses estabelecimentos, como taxas de 10%, couvert artístico, couvert de mesa e até mesmo a taxa de desperdício. Hoje você vai ficar sabendo o que é obrigatório ou não nas relações de consumo nesses estabelecimentos como bares, restaurantes e outros estabelecimentos afins, tudo isso com fundamento na lei. Então, já separa aí papel e caneta para você anotar a fundamentação, caso você algum dia tenha algum problema em algum estabelecimento desses. Eu sou Carol Com e aqui no canal Não Me Engane você fica sabendo dos seus direitos como consumidor de uma maneira bem fácil de entender. O nosso primeiro assunto diz respeito ao couvert de mesa. Sabe quando a gente chega no restaurante e mal a gente já sentou, já vem o garçom e traz um monte de cestinhas de pães, geleias, pastinhas e ele nem pergunta se a gente quer aquilo, ele sai colocando aquilo ali na mesa, ele não diz se aquilo ali é grátis, se a gente tem que pagar, ele simplesmente coloca ali e vai embora. O nome disso é couvert de mesa. O couvert não é proibido e a cobrança dele também não é. Porém, existem algumas regras para que essa cobrança seja realizada. O artigo 39, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor considera uma prática abusiva entregar ou enviar qualquer produto, assim como fornecer qualquer tipo de serviço sem a solicitação ou a autorização prévia do consumidor. Para complementar, o parágrafo único desse mesmo artigo diz que, caso essa prática aconteça, ou seja, se alguém envia algum produto para você, fornece algum serviço, te entrega algum produto e você não solicitou, que esse produto ou serviço serão considerados amostras grátis. E isso não obriga o consumidor a pagar por esse produto ou serviço. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso tem relação com esse couvert de mesa. Se você chega em um restaurante e o garçom te oferece o couvert e informa que aquele couvert ali é cobrado, que custa tantos reais e pergunta se você quer assim mesmo e você consentir, aí você tem que pagar. Ou então, se tiver lá no cardápio o couvert, você abre o cardápio, você olha e fala, opa, eu quero aqui pedir esse couvert, tem o preço lá, você também tem que pagar. Agora, se acontecer um caso desse, como eu citei anteriormente, que a gente mal chega no restaurante e já vem o garçom colocando um monte de pão, pasta, petisco e nem pergunta se a gente quer, não diz que aquilo vai ser cobrado, aí nesse caso sim vai ser considerado amostra grátis. Porque nesse caso ele fornece ali aquele produto pra gente ali que a gente não pediu. Uma informação bem importante que diz respeito ao couvert é que no caso de você ser informado que aquele couvert ali é cobrado e quando o garçom fala o preço, ele tem que dizer se aquele valor ali é por mesa ou se é por pessoa. Porque tem lugares que, por exemplo, tá uma mesa cheia de gente e só uma fala, não, eu quero o couvert. Aí ele vai lá e coloca um monte de comida que dá às vezes para 10 pessoas comerem. Só que só uma pessoa quer e só uma pessoa consumiu. Só que quando chega a hora da conta, eles cobram aquele valor ali individualmente. Aquele valor que ele informou ali, vamos supor, custa 15 reais. Ele não vai cobrar 15 reais por aquela comida que ele colocou na mesa. Ele vai cobrar 15 reais por pessoa. E isso está errado também, porque eles têm que avisar. Olha, é 15 reais por pessoa ou 15 reais por mesa. E caso o valor seja por pessoa, quem não pediu o couvert e quem não consumiu não é obrigado a pagar só porque uma pessoa pediu. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque tem muita gente que não sabe desses direitos e às vezes acaba pagando por uma coisa que ela não tem obrigação de pagar. Então, quanto mais as pessoas souberem dos seus direitos, melhor vai ser para todo mundo, né? Menos explorado o consumidor vai ser
nesses restaurantes ou em qualquer outro estabelecimento, qualquer outro lugar de consumo. O nosso segundo item diz respeito à gorjeta ou aqueles 10% do garçom. Esse é um assunto também que gera muita polêmica, porque vários restaurantes, quando a pessoa pede a conta, naquele valorzinho ali na notinha já vem embutido esses 10% e tem restaurante que cobra até mais. Eu já vi restaurante que está cobrando até 15%, 20% de taxa de serviço. E tem gente que olha aquilo ali e ela fica com vergonha de pedir para retirar aquele valor, quando ela não quer pagar, porque se ela quiser pagar tem todo o direito. Mas tem gente que paga sem querer pagar porque ela fica com vergonha. E fora que quando a gente pede para tirar aquele valor ali, aquela taxa de serviço, eu não sei o que acontece, porque imediatamente já aparece na nossa mesa assim, dono do restaurante, gerente, garçom, funcionário, um monte de gente perguntando por que a gente não vai pagar, porque se tem alguma coisa de errado no serviço. E não, às vezes a gente só não quer pagar, às vezes a gente não tem dinheiro para pagar, às vezes a gente foi mal atendido mesmo e a gente não é obrigado. Tem uns restaurantes agora, não são todos, tá? Mas que eles estão se utilizando de uma prática bem desonesta. E eu digo que é desonesta porque eles fazem o seguinte: eles pegam e falam assim, não, agora é obrigatório pagar a taxa de serviço, porque saiu essa lei aqui, ó, e que diz que a taxa de serviço é o salário do garçom, é o salário dos funcionários do bar, é o salário dos funcionários do restaurante. E por que isso é desonesto? Porque essa lei realmente existe, só que essa lei ela não diz respeito à relação de consumo. Ela diz respeito às relações trabalhistas. E o que isso significa? Que quando o dono do restaurante contrata os seus funcionários, ele vai ter que pagar um salário ali por mês que ele vai combinar com o garçom, com o cozinheiro, com cada um dos funcionários ali, ele vai combinar um salário. Não é assim que acontece com qualquer emprego, CLT, tudo é assim. E o que essa lei diz? Que caso o cliente, por vontade própria, deixe alguma gorjeta para os funcionários, essa gorjeta obrigatoriamente vai para o salário desses funcionários. Só que isso não significa que é o consumidor que tem que pagar o salário dos funcionários. Por isso é que é bem desonesto o que esses donos de restaurantes estão fazendo. Eles tentam ali fazer uma coisa bem distorcida e jogar para o consumidor o ônus de pagar o salário dos funcionários dele, sendo que isso é de responsabilidade do dono do local. A gorjeta é uma cortesia que o consumidor deixa se quiser. O consumidor não tem nada a ver com as relações trabalhistas do dono do restaurante, do dono do bar com os seus funcionários. São coisas completamente diferentes. Então, se algum dia alguém for com esse papinho para cima de você, você não acredita, você fala assim, não, mas só que a nossa relação aqui é uma relação de consumidor, não é relação trabalhista. Essa lei diz respeito à sua relação com os seus funcionários. Aí, se você quiser, você pode citar o artigo 39, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, que também considera prática abusiva exigir do consumidor alguma vantagem manifestamente excessiva, que nesse caso é exigir com que o consumidor pague gorjeta ou pague uma taxa de tantos por cento que ele não tem obrigação de pagar. Claro que se você foi bem atendido, se você quiser pagar, se você tiver dinheiro para pagar, tiver vontade, não tem problema nenhum você pagar a taxa de serviço, você dá uma gorjeta para os funcionários. O nosso próximo item diz respeito à taxa de desperdício, que é cobrada também por muitos restaurantes, principalmente esses restaurantes de rodízio. A cobrança da taxa de desperdício também é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor e eu já fiz um vídeo explicando já detalhadamente porque tudo muito bem argumentado, e para não ficar um assunto repetitivo, eu vou deixar nos cards e também no primeiro comentário fixado o link desse vídeo, caso você queira assistir
e saber a fundamentação do porquê que você não pode ser cobrado por taxa de desperdício. Embora seja bom a gente evitar desperdiçar comida, né, gente? Porque isso também não é uma coisa legal, não. Enche o prato e depois não come. Ah, mas eu estou pagando, então eu posso deixar. Isso não é uma coisa muito legal. O nosso próximo item diz respeito ao couvert artístico. O couvert artístico, ele pode sim ser cobrado quando a casa, o restaurante, o bar, o que quer que seja, tenha ali alguma apresentação artística ao vivo. Pode ser um show de música, pode ser um show de dança ou qualquer outra expressão artística ali que esteja acontecendo. Embora não seja proibida essa cobrança, também existem condições para ela acontecer. Para o estabelecimento poder cobrar o couvert artístico, ele tem que deixar claro para o consumidor, antes do consumidor entrar no estabelecimento, coloca uma plaquinha ali do lado de fora, um cartaz, alguma coisa, dizendo assim, couvert artístico, valor tantos reais. E por que isso? Porque se o consumidor não concordar com o pagamento desse couvert artístico, ele tem ali a opção de ir para outro estabelecimento que não cobre. Ou se ele não gostar daquela atração que está tendo ali, ele pode ir para outro lugar. Enfim, fica a critério do consumidor se ele vai entrar no estabelecimento ou não. Mas se estiver dizendo ali que cobra e o consumidor optar por entrar nesse lugar e consumir, ele vai ter que pagar o couvert artístico. Aí não tem jeito de tirar da conta, não. Essa fundamentação está no artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, que diz que todas as informações devem estar expostas de maneira bem clara, que não reste dúvida nenhuma ao consumidor a respeito daquilo ali que ele vai ter que pagar. Ou seja, se não tiver esse aviso e o consumidor entra e está tendo um show, alguma apresentação, alguma coisa assim, e na hora da conta chega o couvert artístico, aí nesse caso o consumidor não vai ser obrigado a pagar não, porque ele não foi avisado previamente. É importante ressaltar aqui que mesmo que tenha esse aviso da cobrança do couvert, tem que ter alguma apresentação ali na hora que o consumidor estiver frequentando o lugar. E por que eu estou falando isso? Porque imagina só que você chega no restaurante, chega num barzinho, em algum local e tenha lá o aviso, couvert artístico, tantos reais por pessoa. Aí você entra lá no restaurante, mas aí coincidentemente, na hora que você chega, que você almoça, que você vai lá fazer o que você foi fazer no bar ou no restaurante, esteja no momento de intervalo daquele artista ali e você não viu apresentação nenhuma, não aconteceu nada enquanto você estava lá. Aí você acha que o restaurante pode cobrar o couvert artístico de você só porque ele avisou lá na porta? Não, não pode. Sabe por quê? Porque ele não pode cobrar de você uma coisa que você não usufruiu. Você viu o show? Não. Você assistiu a apresentação artística, sei lá, uma dança do ventre? Não, você não assistiu nada. Então você não tem que pagar. Mesma coisa, tem restaurantes que tem vários ambientes, tem restaurante que tem vários andares e tem lá na porta a cobrança de que tem o couvert artístico. Só que aí a apresentação está ocorrendo lá no primeiro andar e você escolheu ficar lá no segundo andar onde você não está vendo nada, você nem sabe o que está acontecendo lá embaixo, lá na apresentação. Nesse caso, como você não viu, como você não teve acesso a essa apresentação, você também não é obrigado a pagar, não. Se por acaso você se sentir lesado por alguma dessas práticas, se você for cobrado indevidamente ou se alguém te coagir a pagar, sabe o que você faz? Você paga, mas você pede a nota fiscal discriminada do que você pagou. E tem que estar discriminado ali na nota fiscal o couvert artístico, o couvert de mesa, os 10%, seja lá o que você tenha pagado a mais, tem que estar ali nessa nota fiscal. Aí você pega essa nota, você pode ou procurar um advogado, procurar o juizado especial civil da sua cidade, ou até mesmo procurar o PROCON e pedir o ressarcimento desse gasto que você fez indevidamente. Dependendo da maneira como te cobrem, se você passou alguma vergonha, algum vexame, alguma humilhação,
você pode ter direito até mesmo a danos morais. Só que esses danos morais você tem que demonstrar. Então você tem que pegar uma testemunha, alguém assim, para poder ir ao seu favor. Por hoje é só e muito obrigada.